O Estado do Rio de Janeiro produziu dois pensadores importantes para a crítica do liberalismo no Brasil. Alberto Torres, que chegou a ser governador do Estado, presidente do Estado na época, na Primeira República, e depois Oliveira Viana. Todos dois, além de terem tido um papel de influência na política, fizeram a crítica do liberalismo republicano na sua época, nas primeiras décadas da história republicana brasileira, e se constituírem pensadores do Estado autoritário no Brasil. A crítica do liberalismo fez eles defenderem um Estado centralizado e forte. De modo que o Estado do Rio de Janeiro terminou sendo criando um ambiente de pensamento social no Brasil que fortaleceu o autoritarismo, que depois se afirmou, especialmente a partir de 1937, com o Estado Novo e a ditadura de Getúlio Vargas, que durou até 1945. Essa compreensão crítica do liberalismo a partir do Estado do Rio está muito relacionada à própria experiência fluminense, que viveu nessa conjuntura de afirmação da Primeira República uma conjuntura de mudança muito forte da sua economia, especialmente da decadência da cultura do café e da cana, nem se fala, e junto com isso a ascensão de grupos industriais, que marcou também essa cena. No caso do Rio, nem sempre houve essa transferência do capital do café para a indústria, como caracterizou em São Paulo. Então a gente também tem forças econômicas e grupos econômicos concorrentes, o que se junta à crise republicana, porque a ascensão das elites republicanas representou no Estado do Rio também a decadência das elites imperiais monarquistas. Então, essa questão política também provocou uma cisão na política fluminense, que dividiu grupos associados à monarquia e grupos associados aos ideais republicanos. Esse contexto geral fez com que esse ambiente da Primeira República no Estado do Rio, no antigo Estado do Rio, fosse um ambiente de muita perturbação da ordem social, especialmente a partir do quadro econômico. E, ao mesmo tempo, o antigo Estado do Rio, nessa conjuntura da Primeira República, foi também um ambiente de laboratório político. Nossos três principais ideólogos da República, Silva Jardim, que representa o grupo jacobino, o Quintino Bocaiúva, que representa o grupo liberal, e o Benjamin Constant, que representa o grupo positivista, que foram os três grupos que fundaram e que disputaram a fundação a construção do Estado republicano no Brasil, todos os três eram nascidos no interior do Estado do Rio, no antigo Estado do Rio. De modo que a gente vê que, na verdade, todo esse contexto da Primeira República foi um contexto muito marcado no Estado do Rio, por esse laboratório político, esse laboratório civilizacional, onde muitos projetos políticos se constituíram e inspiraram as bases, os pilares da construção do Estado Nacional. E esse contexto todo de rivalidades políticas, de crise econômica, de mudança do ambiente social, que se caracteriza na virada do século XIX para o XX e que foi muito profundo no caso do antigo Estado do Rio, fez também com que se criasse um ambiente de crítica da ordem liberal. E foi isso que permitiu pensadores como Alberto Torres e Oliveira Viana construírem a sua obra em defesa de um Estado centralizado forte e terminaram mesmo defendendo e elaborando modelos de Estado autoritário, o que Oliveira Viana tem um papel fundamental. Ele é mais jovem que Alberto Torres, e ele foi fundamental na elaboração da Constituição de 1937. De modo que, de algum modo, todo esse ambiente fez com que o Estado do Rio fosse um laboratório da política nacional. E isso muitas vezes não é lembrado, por causa dessa relação que o antigo Estado do Rio tinha com a capital. É como se tudo saísse da capital federal, o Rio de Janeiro, a atual capital estadual. E, na verdade, o que a gente percebe claramente nesse ambiente de produção ideológica é que a experiência fluminense ela é fundamental para a construção republicana no Brasil.